Hoje nossa aula começa com a abertura da unidade 4, em que a gente vai estar estudando o gênero textual de histórias em quadrinhos. Então, como toda abertura de unidade, a gente vai fazer análise dessa imagem aqui, onde a gente pode ver vários quadrinhos com o mesmo personagem fazendo várias expressões faciais. Depois vocês vão responder as perguntinhas que tem na lateral. É possível compreender as mensagens transmitidas pelo personagem que aparece nas ilustrações? Então, através dessas imagens, dá para ver se ele está triste, feliz, emburrado. Vocês vão responder sim ou não. Como você se comunica com os seus amigos? De que forma que você se comunica? De que forma que você conversa com os seus amigos? Até nesse período de quarentena é legal vocês estarem escrevendo a forma como vocês estão se comunicando com eles. Em sua opinião, como uma pessoa que está visitando um lugar cujo idioma falado é diferente do seu poderia se comunicar com os nativos desse lugar? Então, a pessoa saiu daqui, vamos supor, saiu daqui do Brasil, foi para outro país, só que ela não sabe falar o idioma de lá. Como que ela vai se comunicar? Pensem para responder. Você acha que a tecnologia pode auxiliar a comunicação e de que forma? Começamos então a leitura da história em quadrinhos, Calvin e Haroldo. Essa tira aqui é de 1985, criada pelo Bill Watterson. Toda vez que a gente faz a leitura de uma história em quadrinhos, a gente tem que prestar atenção nos diálogos, que são esses balõezinhos aqui em cima, e também nas expressões faciais que o personagem está fazendo. Essa tirinha aqui, Calvin e Haroldo, tem como personagens principais o Calvin, que é esse menino de cabelo amarelo, e o Haroldo, que é o seu tigre de estimação, só que ele é de pelúcia, mas o Calvin enxerga ele como sendo real, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui. O Haroldo aparece nos primeiros quadros, cada quadro ele tá de uma cor diferente, é importante prestar atenção nesses detalhes para depois fazer a interpretação da tirinha. Então, vamos ler. Acho que não, definitivamente não. Não. Esse é um pouco melhor. Isso, perfeito. Aí embaixo a gente tem outro personagem que é a mãe dele. Então ela diz assim: que agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Um resuminho bem rápido, então, sobre histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos, elas contam histórias como se fossem um filme, mas utilizando espaços bem pequenos, né? O autor da tirinha, independente de qual autor que seja, ele seleciona informações e recursos visuais, como as expressões do rosto, do corpo dos personagens para demonstrar os pensamentos, as emoções, o cenário para mostrar o lugar onde se passa a história, cores variadas para identificar o momento da narrativa, palavras em negrito, que quando elas são escritas com uma fonte mais escura, né? Letras grandes, repetição de letras em algumas palavras para indicar o tom de voz, sentimentos e as reações dos personagens diante de algum acontecimento. Vamos às atividades então. Número 1. Você já conhecia os personagens Calvin e Haroldo? Sim ou não? Quem é o Haroldo? Onde a história acontece? O que Calvin quer? A mãe de Calvin concorda com o pedido dele? Dá uma relida na tirinha. Número 2. Conte a um colega o que foi narrado na história de Calvin e Haroldo. O que você contou que não está escrito nos balões de fala? Então, essa atividade, vocês vão fazer o seguinte. Se não tiver ninguém com quem vocês possam estar conversando no momento da atividade, vocês terminem de ler a tirinha e pensem na forma que vocês contariam. Pensem no que vocês entenderam da tirinha. Aí vocês escrevam nessa questão da número 2, letrinha A. Letra B. Qual narrativa foi mais longa? A contada por você ou a dos quadrinhos? Por quê? Então, qual foi mais longa? A dos quadrinhos ou a que você escreveu na letrinha A? Atividade 3. Observe atentamente estes quadrinhos. Então, a gente tem o Haroldo aqui, em cores diferentes em cada quadrinho. Então, A. Quem está olhando para Haroldo? Quem que está olhando para o Haroldo? Com quem que o Haroldo está conversando? Olha lá no último quadrinho da tirinha do Calvin e Haroldo. B. Por que os quadrinhos mudam de cor? Se vocês prestarem atenção, o Calvin, na última tirinha, ele está usando um óculos verde para conversar com o Haroldo. Então, por que os quadrinhos mudam de cor? Letrinha C. Além da mudança da cor, quais são as outras diferenças entre os quadrinhos? O cenário ou as expressões faciais e corporais de Haroldo? Nessa mesma tirinha aqui, onde mudam-se as cores. Então, o que difere entre os quadrinhos? É o cenário ou as expressões do Haroldo? E D, o que elas significam? O que essas expressões aqui do Haroldo significam? Continuação da atividade 3, letrinha E. Qual é a intenção do autor em usar os balões de fala, além das expressões?
Então, se a gente estivesse lendo a tirinha e só tivesse as expressões do Haroldo, no caso, será que a gente conseguiria entender o que ele está tentando dizer? E a letra F, você acha que os quadrinhos teriam o mesmo efeito se o quadrinista usasse apenas os balões de fala? Mesma coisa, se houvesse apenas os balões de fala. Leiam a tirinha, voltem na tirinha, pensem nela sem as expressões do Haroldo, só com os balãozinhos de fala. Daria para entender? E a mesma coisa para responder aí. Olhem só as expressões sem os balãozinhos de fala. A gente consegue entender? Consegue interpretar bem? Número 4. Leia novamente o terceiro quadrinho. Observe como a palavra nã está escrita. O que você percebeu? Será que ele ia falar aqui nesse nã? E letrinha B. Por que o autor usou esse recurso visual? Atividade 5. Vamos observar esses quadrinhos aqui que são os últimos da história. O que agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Letra A. Por que o quadrinista ilustrou a mãe de Calvin tão grande? E letra B. Releia a segunda fala da mãe de Calvin. Essa aqui que ela fala não, absolutamente não. Devolva isso. Por que a palavra não está em destaque? Atividade 6. Vocês vão reler esse último quadrinho e vão responder quem está olhando a cena. É o Calvin, o Haroldo ou o quadrinista? O último quadrinho é aquele em que tem o Calvin e o Haroldo conversando, né? E eles estão de frente para um expositor de óculos. Número 7. Em qual quadrinho há um letreiro? Letreiro que vocês vão encontrar aí é algum cartaz escrito alguma coisa indicando que é tal coisa, tá bom? Atividade 8. Volte à página 44 e localize uma interjeição nas falas do Haroldo. Tá, então vocês vão voltar lá na página 44, na história em quadrinhos, e vão localizar uma interjeição. Mas o que é uma interjeição? Interjeição é toda palavra que expressa sentimentos e emoções de várias formas. Então, por exemplo, quando a pessoa está muito feliz, ufa, quando ela está aliviada, oba! E várias outras. Elas também quase sempre aparecem seguidas de um ponto de exclamação, que pode estar logo depois da palavra ou no final da frase, como esse exemplo aqui. Credo, que horror! E as interjeições também, elas podem vir de palavras inventadas, tá? Que é o caso dessa tirinha aqui do Calvin e Haroldo. Tem uma interjeição, tô dando uma dica já, que é de uma palavra inventada. Então, vocês vão voltar lá no primeiro quadrinho, onde o Haroldo aparece de várias cores diferentes, vão localizar essa interjeição, vão sublinhar, passar um tracinho embaixo da palavra e escrever o que vocês acham que essa interjeição significa. Atividade 9, última atividade de hoje. Leia estas frases. Definitivamente não, absolutamente não e não. Letra A. As 3 frases significam a mesma coisa? Significam, né, gente? Todos estão dizendo não, estão negando alguma coisa. Letra B. Por que você acha que nas 2 primeiras frases foram usadas as palavras definitivamente e absolutamente antes da palavra não? Se a personagem tivesse dito apenas não, vocês acham que o Calvin ia continuar insistindo ou não? Eu acredito que sim. Então, quando ela diz definitivamente não, absolutamente não e depois não, ela está tentando reforçar que aquilo que ele está pedindo, né, que aquilo que ele quer, ela não vai dar, que ela está negando. Então, ela usa essas palavras para intensificar a negação e não deixar nenhuma dúvida de que ela está dizendo não. Por hoje é só. Aproveitem o final de semana para vocês estudarem para as provas que virão na semana que vem, tá bom? Bom final de semana e até a próxima aula.